esse livro é bom, que a editora é boa, não. Eu estou querendo dizer para vocês que vocês, como mães, como filhas, né, como esposas e principalmente como mães, às vezes até como irmã, né, ou mesmo como jovem, adolescente, vocês devem se atentar que as crianças e vocês também, que são feitos de história, podem passar o conhecimento que vocês têm de vida para a outra geração, né? E que vocês também podem mostrar as histórias que existem, que outras pessoas contaram e que têm valores, e que valores fazem sentido. Por quê? O mundo que a gente está vivendo é um mundo que está indo a todo vapor para o caos, né? O tempo todo, quando você liga a tua televisão, o tempo todo, não é só às 6 horas da tarde não, quando tem o Datena, quando tem o Marcelo Rezende, não. O tempo todo que você liga a televisão, ou você ouve alguns noticiários no rádio, ou você pega os jornais para ler, você se debate com páginas, com momentos sanguinolentos. É muita violência, né? E essa violência que está imperando em todos os lugares, e às vezes até na sua casa, e às vezes até nos seus sentimentos, porque às vezes você fica pensando lá na tua casa, poxa vida, não tem nada de violência, eu não gosto nem de ver novela, você diz, não gosto de ver Marcelo Rezende nada, mas às vezes você está com um pensamento ruim acerca de uma outra pessoa, às vezes você está chateado, triste, né? Por causa do seu marido, por causa do seu esposo, do seu namorado, né? Às vezes por causa que um filho fez uma coisa que não era legal. Então assim, nós estamos o tempo todo cercados de violência. Mas isso é inerente a nós, a gente já nasceu com isso. Quem é cristão, quem é evangélico, quando vai à igreja, sabe exatamente que quando os pastores, os padres, as pessoas falam, os orientadores, né, eles falam que isso do ser humano, é o pecado, né? E a gente está o tempo todo com isso à nossa volta. Mas por que alguém, como por exemplo a Nena, a Sueli, a Deise, outras pessoas aqui, se preocupam, né, em chamar mães, né, às vezes jovens, às vezes as crianças, para este recâmbio? Porque elas também são pessoas comuns, são seres humanos, que também pensam, né, que isso pode, que essa tarde, que esse momento de reflexão, possa de repente fazer com que você mude alguma coisa lá na tua casa, mude alguma coisa aqui no teu coração. E porque eu sou desta cidade, eu nasci aqui, né? Eu sou nascida aqui no Hospital Santo Amaro, eu amo a minha cidade, eu gosto de tudo aqui. Tem os seus problemas? Claro que tem. Todo lugar tem problemas. Tem problemas aqui dentro de mim? Tem. Aqui dentro da minha cabeça também tem. Na minha casa, quantos problemas também tem. Todos nós temos problemas. Mas eu, Márcia, resolvi que eu vou mudar as minhas atitudes diante dos problemas. E aí eu vou contar para vocês o que eu fiz. E quem sabe, se alguém se sentir à vontade de contar, de querer falar, né? Pode ser uma coisa, talvez que demore um pouco, a gente pode ter um outro momento que a gente pode se encontrar e conversar. A gente tem uma psicóloga aqui também, que eu tenho certeza que quem quiser depois conversar com ela, que é a Cíntia, se alguém quiser conversar com ela, porque dizem que os psicólogos são bons ouvintes, quem quiser, tem que ser. Eu nasci aqui em 71, nessa cidade. Os meus pais, eles são nordestinos com muito orgulho, entendeu? São do Nordeste, minha mãe de Recife, meu pai de Garanhuns, né? E aqui nessa cidade, né, eu estudei aqui, os meus professores foram os meus primeiros heróis, né? Eram e são pessoas importantes na minha vida. Eles me ensinaram
ensinaram que ler livros é importante. Os meus pais foram os meus primeiros contadores de história, porque quando chega a noite, pensa mãe, pensa pai, né? No final da noite, agora a gente nem fala mais isso, né? A gente já desvirtuou um pouco essa coisa. Mas quando chegava a noite, ele começava a lembrar do sertão, lá da roça, como é que é. Até hoje, né? Mas hoje a gente já não dorme mais perto dos pais, a gente já tem nosso quarto próprio, né? E ainda está em casa, no meu caso. Quem não tem mais paizinho e mãe, também, né? O pai já não pode contar mais histórias e tal. Mas assim, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, que vai fazer sentido, é que tudo o que eu estou vivendo hoje foi detrimento de uma coisa chamada pai e mãe, família. Pessoas que aparentemente parecem não fazer, aparentemente assim, eu tenho pai, tenho mãe, às vezes o adolescente, o jovenzinho, né, fala assim, meu pai e minha mãe, mas são figuras especiais. E por que vocês são especiais? Eu estou aqui para dizer isso. Porque eu acredito, a Nena acreditou, as meninas especialistas, a Cíntia, o pessoal todo, eles acreditaram que esse era o momento de falar isso para vocês e de fazer uma massagem no coração de vocês. É o que eu quero fazer hoje. Então, eu estudei num colégio lá em Campinas, depois eu voltei para o Guarujá, depois eu fui para o Rio de Janeiro, voltei para o Guarujá, escrevi 2 livros, eu sou poeta, né? Aprendi a escrever poesias por conta dessa leitura que eu fiz, gosto muito de ler, recito poesias, fui convidada para participar da Secretaria de Cultura, mas para participar, para trabalhar na Secretaria de Cultura, eu queria fazer alguma coisa em prol de outras pessoas. Aí eu chamei a Alexandra, que trabalha comigo, a gente tem um projeto que chama-se Mania de Leitura, inclusive amanhã é dia que a gente vai estar aqui, na Pastoral, de 15 em 15 dias a gente vem aqui e a gente faz formação de contadores de história. A gente fica lá naquela salinha, aquela sala aqui comprida, lá na quadra, né? E amanhã as meninas que estão vindo, a gente pediu para chamar a comunidade, não sei se vocês foram avisados, a gente pediu. E as meninas que estão vindo, conosco, no nosso curso, elas vão receber um certificado, dia 5 de dezembro, e é bem legal porque é bom para currículo, certificado. E assim, e chamar mães também, pessoas como vocês, é bacana, porque você pode falar assim, poxa, Márcia, você vai me ensinar a ser contadora de histórias, sendo que eu já conto história para meus filhos? Eu não vou ensinar, porque eu não ensino você, eu não ensino, a gente apenas orienta e a gente inspira, porque através da nossa experiência e da experiência que vocês têm, que vocês trazem também, a gente pode se inspirar. Então assim, você vê que a gente está o tempo todo compartilhando. Isso aqui, que é isso que é o meu, que é o seu, é a pele, a nossa pele, o nosso eu, aquilo que está dentro da gente, isso é nosso, isso é nosso. Isso ninguém tira da gente, isso é nosso, é a nossa pele, é o nosso eu, é o nosso sopro de vida. E o nosso sopro de vida tem uma coisa chamada energia, Energia. Essa energia que eu tenho, que é uma energia que pode ser uma energia boa ou pode ser uma energia que não é muito boa. Quando a gente tem uma energia boa, que a gente quer fazer um trabalho, como a gente faz esse trabalho nos bairros, que a gente vai nas palafitas, que a gente vai lá nos bairros mais longes, que às vezes as pessoas não têm coragem de ir, a gente vai, que a gente reúne as crianças, a gente senta as crianças no chão, a gente coloca os livros, conta a história para elas, Isso para uma criança é importante. Quantos de vocês, de repente, um dia lá no passado, lá na escola, uma professora chegou para você e falou assim, você está bem hoje, você está linda, e deu a mão para você, olha, eu te dei 10 porque você merece. E aquilo foi importante para você, 10, 8, não sei, ou senão chegou e sentou e contou uma história para você, ou de repente o seu pai mesmo, ou sua mãe, ou de repente um tio, alguém. Gente, essas coisas são importantes e essas coisas precisam ser perpetuadas. É por isso que estamos aqui. As nossas tradições, principalmente a tradição da oralidade, de contar, de saber ouvir, de sentar
para poder se entregar ao outro de maneira do olhar, da expressividade, isso é o que a gente não pode perder de vista, sabia? A gente não pode perder de vista isso. E se a gente perde de vista isso, olha, essa criança linda e maravilhosa que você tem aqui, imagina o seu tamanho dessa criança. Quantos anos de vida ainda ela vai ter, né? E assim, até ela chegar na fase adulta, né? Você mesmo amamentando ela, você contando as suas histórias, né? Aos poucos desenvolvendo, o pessoal de pedagogia, né? Desenvolvendo, né, o intelecto da criança ali, aos pouquinhos, tal tudo. Gente, isso tudo parece coisa boba, mas isso é importante. O Daniel Bodrig, ele é um palestrante, tá? Que ele escreveu esse livro. Eu vou fazer uma leitura assim, ele é bem rápido. E esse livro diz assim: posso estar apagado, mas fui feito para brilhar. Às vezes você está apagado, às vezes eu estou apagado. Às vezes alguém fala uma palavra e aquela palavra acabou com o meu dia. Eu não consigo, gente, eu estava tão bem, mas de repente a pessoa fala uma palavra, às vezes uma palavra, até essa palavra parece até ser insignificante para outra pessoa. Ah, imagina, comadre! Imagina! Tu vai esquentar a cabeça com essa palavra? Aí você, não, tudo bem, não, já passou. Aí você vai para casa, tudo, tranca tudo, fecha tudo. Tá um dia maravilhoso, você fecha tudo porque, né, você não quer sorrir mais, você não quer falar mais com ninguém. E aí ele colocou, ele fez esse livro que eu achei muito interessante, que começa assim: posso estar apagado, mas fui feito para brilhar. Eu não vou fazer a leitura do livro todo, mas só o início. Esse rapaz chamado Luciano, ele estava num hospital público, na área de atendimento dos mais carentes, e ele estava fixando o olhar no teto, no vazio interminável. E paraplégico, com deformações no rosto, tudo, ele não queria viver, ele não queria continuar vivendo. E às vezes ele dizia assim: a vida não é justa. Fatos terríveis podem acontecer às pessoas boas. Você já percebeu que às vezes a gente fica assim se perguntando: poxa, eu faço tudo certinho, eu acordo cedo, eu coloco meus filhos para estudar, eu faço isso, eu faço aquilo e não consigo aquilo. A vizinha nem acordar cedo acorda. Ela acorda 1h da tarde. Ela nem faz direito a comida pro marido dela, mas assim, gente, não dá nada certo pra mim, não tô entendendo. Às vezes não acontece isso, porque tem pessoas que às vezes chegam pra gente: como isso acontece? Ou às vezes a gente mesmo não fala isso, mas pensa, né? Puxa vida, que fulano consegue que eu não consigo? Na graciosidade dos seus 10 anos de idade, esse menino Luciano, ele estava caminhando tranquilamente e um caminhão atingiu ele e ele ficou acidentado. E aí ele foi, né, ficou com lesões, veio para o hospital, ficou com o rosto deformado, tudo. E aí ele perdeu a vontade de viver. Às vezes a gente não é deformado, né? A gente não tem problema nenhum. A gente tem um corpo bom, a gente tem pernas perfeitas, a gente tem braços perfeitos, né? A gente está assim em plena condição normal de vida. Mas a gente se olha no espelho e a gente se vê feio. A gente acha que a gente tem mais problemas do que de repente uma pessoa que realmente tem muitos problemas, né? A gente não tem ideia dos casos, né, Cíntia? Que às vezes vem pessoas que têm muitos problemas. E aí, o Luciano, que significa iluminado, a luz que brilha, ele sempre conseguia, assim mesmo com as feridas, ele conseguia acender a sua própria luz e brilhar. Às vezes Deus, ele tem os motivos dele para as coisas acontecer do jeito que elas acontecem. Porque às vezes a gente culpa Deus, a gente culpa os santos, a gente culpa todo mundo. Porque acontecem coisas que a gente não consegue entender. Quem é que consegue entender a morte? Quem é? A perda? Ninguém consegue entender. Bom, a escuridão interna e externa passou a ser a melhor companhia dele. Mas um dia ele lembrou
das palavras do pai dele. Olha o pai como é importante, da mãe do pai. Uma estrela cadente passa um pedido, sonhe os seus melhores sonhos, imagine o inimaginável. E ele começou a imaginar coisas boas. É o que eu penso que vocês devem fazer hoje. Márcia, mas eu estou sentada aqui, eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui porque assim, eu gosto de vir aqui, a gente tem uma sessão de reuniões, onde a gente sempre conversa, a gente faz, tem algumas posturas aqui que é legal. Eu não tenho problema, mas assim, graças a Deus, se você achar que você não tem um problema, melhor ainda. Mas você tem que ser uma luz, sempre. E às vezes se a sua luz está meio apagando, você tem que sempre estar carregando essa luz para poder estar acendendo as outras luzes que às vezes estão se apagando. Tem muita gente que está se apagando. Mas, Márcia, peraí um pouquinho. Você está falando uma coisa, mas eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer para vocês que aqui agora, que eu tenho a ver com a minha vida e também tenho que ver com a vida dos outros. Porque assim, isso é fácil que todo mundo fala, né? Todos nós somos aqui irmãos, né? A gente é uma mesma família. Então assim, aí você fala assim, eu não vou ajudar aquele rapaz que está ali caído no chão. Eu vou. Aí você lembra da parábola daquele bom samaritano, né? Que o sacerdote passa, o outro lá passa, ninguém olha, ninguém para dar um aperto de mão, falar se está tudo bem, não. E aí alguém diz para você assim, você como cristão, você como uma pessoa que gosta de ajudar os outros, você tem que parar de fazer. E às vezes você vai parar, fazer, ajudar e a pessoa não te agradece. Aí você vai para casa e fala assim, olha, tá vendo? Pode ficar à vontade. Tá vendo? Eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar mais ninguém. Porque a Márcia vem lá naquela sexta-feira e fala aquelas coisas que a gente tem que ajudar, claro, primeiro a gente, né? Porque como é que você vai ajudar alguém se você não sabe se ajudar? Como é que você vai dar amor a alguém se você não se ama? Você se olha no espelho, né? Você se olha no espelho, não é olhar no espelho e falar assim, espelho, espelho meu, gira, espelho, quem no mundo é mais bonita do que eu? Mas sabe que às vezes é bom fazer isso? Eu sou linda! Eu sou linda! Olha minhas unhas. Não olha não, porque tá sem fazer. Aí você olha assim e fala assim, gente, essa unha, essa unha tão bonita. E se alguém fala que é bonita sua mão, sua unha, gente, viu o prato cheio, né? Gente, mulher ainda, se mulher falar, com todo respeito, mulher, mas se mulher falar, melhor ainda, né? Porque assim, o homem, claro, o homem tem todo um sentimento, uma coisa, uma sensualidade. Mas as mulheres são as nossas mães, né? A gente está sempre competindo uma com a outra, né? Aí se a mulher fala assim, nossa, hoje você está tão bonita, olha, seu marido hoje vai, né? A gente fica feliz, não é? E o Luciano, aqui na nossa história, ele descobriu algumas frases importantes. Aí uma delas fala assim, é justamente na escuridão que as estrelas parecem brilhar ainda mais. Às vezes você está numa situação difícil e você pode ter certeza que aquilo vai passar, né? E as estrelas são muito persistentes, brilham mesmo quando ninguém as observa. Olha. As estrelas servem de guia e orientação para os caminhantes. As estrelas são automotivadas. Elas produzem a sua própria energia, iluminam a si mesmas e ainda todo o universo. Aí o Luciano percebeu que ele podia, mesmo naquelas dificuldades dele, ele podia brilhar. E ele acreditou com todas as forças do seu ser. E ele decidiu que ele queria ser um astrônomo e começou a observar todos os sóis, todas as estrelas que se movem dentro dele mesmo. E aí ele fez uma promessa de buscar o melhor da sua existência. Ele sonhou com estrelas, sonhou com luz, cores. Aí ele começou a se transformar. E aí, eu digo assim, que essa é uma metáfora, né? Não existe essa história, mas existe. Existe ou não existe? Aquela história é uma ficção, né?
Ele usou essa história para dizer para você, para mim, que embora às vezes a gente passe por determinada situação na nossa vida, a gente pode esperar um pouquinho, né? Às vezes, né? Esperar um pouquinho que aquilo vai melhorar. Em algum momento aquilo vai melhorar. Se piorar, mas daqui lá na frente, assim, você vai tirar algum proveito, alguma lição disso, né? E aí você tem que realmente ter paciência, porque nem tudo na vida são flores, às vezes tem os espinhos mesmo, né? Eu cumprimentei todos vocês, parece que tem algumas pessoas que vão chegar, tudo bem? Qual é o seu nome? Juliana? Gerlane, prazer. Tudo bem? Eu cumprimentei você? Cumprimentei, eu cumprimentei de novo, né? Gostou, né? Tudo bem? Qual é o seu nome? Janine. Janine? Você cumprimentei? Tudo bem? Seu nome? Marisa? Vocês têm alguma história ou alguma experiência assim, pode ser uma coisa rápida, assim, alguma experiência que de você contar a história, ou alguém contar a história, você, alguma coisa que fez diferença na vida de vocês? Alguém lembra de alguma coisa? Alguém que veio lá de outro estado, que lá eles tinham, né, essa, como é que eu posso dizer assim? Tinha já, né, essa coisa de contar histórias ou não. Alguém já assistiu alguma palestra? Ou alguém vai à igreja e gosta de ouvir as palavras de determinada pessoa na igreja? Você gosta de quem? Histórias. E isso pode ajudar para transformar a tua vida. Legal. Quem mais? Na escola. Quem é que estuda ainda? As senhoras? Eu sei que as crianças estudam, né? Mas vocês estudam, todas já terminaram, não deram continuidade? Todas, né? Você estuda? Não parou? Quem aqui já gostaria de voltar de continuar a estudar? Gostaria de retornar? Mas aqui tem a Moraes do Brasil alfabetizado? Só que tem. Acho que não. Tem, mas o problema é os filhos. O que a gente faz com eles? Por que tem mãe para cuidar? Porque geralmente é à noite também, né? E de dia não dá, né? Eu consegui fazer eliminar a matéria, chamava matemática. Eu consegui eliminar o fundamental e o mínimo. Os seus filhos são pequenos? Mas não tem como deixar no marido? Ou pelo menos lá comigo também. É difícil, né? Isso aqui é difícil, né? Eu saí do serviço para ficar com minha mãe. Olha aí. Você também? Você gostaria de continuar? Com o meu esposo, né? Mas existe essa possibilidade? Você então já é o primeiro passo, né? Ela talvez vai demorar um pouquinho, né? Eles ficarem mais grandinhos. Você tem filhos pequenos? Eu estava bem pouco para terminar. Estava em terceiro ano. Aí consegui até o meio do ano. Aí parei, desde o Mas vocês têm hábitos de leitura? Vocês leem? Gostam de ler? Quem gosta de ler? Eu leio bastante. Você lê bastante? Passa isso para os seus filhos. Acho que eu tenho 7 anos dessa vez. Que legal, 7 anos. Vocês gostam de ler, não tem hábito de ler, leem a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Gosta? Tem a Bíblia? Gosta?